Clodomir, agora, além disso, né, além das histórias que ele contava, dos concertos que ele dava, ele também tinha sugestões, por exemplo, excelentes para dar a presos. Né? Por exemplo, ele disse a mim, conversando conosco, não somente comigo, ele dizia, há umas palavras que preso não usa em depoimento. Uma delas é aliás. As outras duas eu esqueci, um dia eu preciso perguntar para o Clodomir. Mas o aliás é uma maravilha. Por exemplo, você está sendo ouvido e, de repente, o coronel lhe pergunta, o senhor conhece o senhor Sérgio Guimarães? E você diz, não, eu não conheço o Sérgio Guimarães. Aliás, quando você dizia ele, quando você diz o aliás aí, até que você para, porque você vai ter que meter um terceiro no fogo. Você vai dizer, por exemplo, eu não conheço o Sérgio Guimarães, aliás, ontem eu encontrei o Pedro, e o coronel vai dizer quem é Pedro. Então ele dizia, aliás, é uma palavra que preso não usa, jamais, hein? Mas havia mais duas, né, de que eu não me lembro agora. Quer dizer, esse foi outro depoimento que eu considero assim riquíssimo na minha passagem pela cadeia. Por exemplo, eu me lembro do esforço e da amorosidade e da coragem com que a Elza trazia, às vezes ajudada pelas filhas, panelas com comida para nós. E ela não trazia só para mim. Eu me lembro de que havia uma vez em que estávamos 8, bem tratados no quartel de Olinda, mas ela tinha prazer, assim, uma espécie de tarefa também, de trazer a comida. Né? E um dia até que ela me disse, poeticamente, que o fato de o soldado apanhava na portaria do quartel a panela com a feijoada, depois trazia de volta a panela vazia. Ela me disse um dia, poeticamente, que quando eu dizia, mas Elza, isso está te custando tanto, é um trabalho enorme, a gente não tinha dinheiro para ela pegar táxi, ela vinha de bonde, de ônibus, de casa fora para Olinda. E ela me disse, meu filho, olha, eu prefiro continuar fazendo isso pelo seguinte, porque talvez magicamente eu entro um pouco na tua cela através da comida e da panela e tu vens um pouco na panela vazia. Quer dizer, havia isso tudo. A Elza também. Mas eu me lembro que com essa comida que a Elza trazia, o Clodomir, eu faço questão de citar esse outro testemunho dele. Um testemunho de um ensinamento político também, extraordinário que o Clodomir me deu. Deu a mim só, não, deu aos outros. Eu me lembro que no primeiro dia em que chegou uma feijoada extraordinária feita pela Elza, os 7 outros companheiros, os 6 e eu 7, partimos em cima da feijoada para comer. Enquanto fazíamos isso, o Clodomir pegava uma lata de leite ninho grande que a gente tinha, vazia, bem limpa, e ele foi preparar com o almoço que veio para nós, que era muito melhor do que o almoço que iria e que foi para os camponeses que estavam presos lá embaixo, numa condição péssima. Ele foi preparar com o almoço que não comemos do quartel, o almoço melhor para os camponeses. Enquanto nós comíamos o nosso, claro que deixamos um dele, ele fazia primeiro o almoço para os camponeses. Depois que organizou a lata dos camponeses, inclusive pegou uma parte do que sobrou para ele e pôs por cima da comida dos camponeses para distingui-la e dar a aparência de que não era a comida do quartel. Então ele fazia, inclusive na lata grande, a separação assim com guardanapos de papel para botar da sobremesa, isso, aquilo, não misturar com a farinha, com o feijão. Depois que obtinha a solidariedade também de um jovenzinho soldado, que correndo risco levava isso para os camponeses lá embaixo, é que ele aí vinha para comer o dele. Então eu te confesso, o primeiro dia que eu vi o Clodomir fazer isso, eu disse a mim mesmo, puxa, como esse homem está tendo uma postura muito mais revolucionária do que nós outros aqui. Não? Quer dizer, e havia gente muito mais, pelo menos dita revolucionária do que eu também. E eu dizia a mim mesmo, puxa, como a gente aprende todo dia. Quer dizer, como Clodomir, com esse gesto, numa condição diferente, na cadeia, continua um político e continua mais concretamente do que eu. Então, a partir daí, no dia seguinte, quando chegou a comida de novo da Elza, eu te confesso que eu assumi com Clodomir a feitura do almoço dos camponeses primeiro. Quer dizer, eu não comentei nada, mas aprendi a lição que ele deu fazendo. Ele deu uma lição pela prática. Ele não fez nenhum discurso oral. E ele humildemente não olhou para nós e não cobrou de nós. Onde é que anda a revolução de vocês? Onde é que anda a ideologia, a posição política de vocês? Não, ele não cobrou nada. Ele cumpriu a tarefa dele. Quer dizer, ele depois do exílio me deu outros testemunhos disso. Mas falando a ti da minha experiência de cadeia,
eu acho que esses testemunhos pequenos que eu te dei são válidos, né? E falam também da minha experiência, quer dizer, de como eu aprendi, né? Quer dizer, eu aprendi realmente umas coisas que eu acho importantes na minha experiência pequena de cadeia. Eu sempre digo que, sem ser masoquista, eu retirei alguma coisa da experiência da cadeia. Eu acho que a gente, talvez aí seja a própria deformação profissional do educador, quer dizer, eu sempre procuro, por isso mesmo porque eu insisto tanto na prática, não? Que eu sempre procuro aprender algo da prática em que eu estou. Se a minha prática era de preso, eu tinha que aprender dela, entende? E sem querer bem a ela, quer dizer, mas vai ter que aprender.